O Bolsonaro foi visto pelas ruas de Angra dos Reis perambulando, atormentado, acenando pro nada. E logo depois aí da informação de que a Polícia Federal está fechando o cerco. Olha, a polícia vazaram algumas informações do que a polícia encontrou tanto na casa do Carlos Bolsonaro, como no gabinete do Carlos e como na casa do Ramagem. E tem bomba atômica aí da polícia. Na casa do Ramagem foram encontrados vários documentos sigilosos da ABIN. Vários! Entre eles, um documento... eu vou falar, essa investigação pega o coração do bolsonarismo. Um documento que mostra que a ABIN gastou R$1,5 milhão com informantes em comunidades do Rio de Janeiro, onde as milícias querem dominar. Então, em áreas em que a milícia está em guerra com outras facções, sejam aí facções de tráfico de drogas ou outro tipo de facção, nessas áreas, a ABIN passou a fazer investigações sigilosas, ou seja, a ABIN paralela do Bolsonaro, contra os inimigos da milícia. E aí eu vou falar, começa a ligar os pontos. Porque no caso Marielle, eu mostrei outro dia aqui, eu falei, olha, agora ligou os pontos e fechou o desenho, hein? Igual o desenho de criança, você vai ligando os pontos, 1, 2, 3, 4, 5, quando acaba tem lá um elefante. Então, nesse caso, olha, acabou de ligar os pontos, tem ali uma jaula bem grande com o Bolsonaro dentro. Porque, olha, no caso Marielle, investigaram a promotora do caso, ilegalmente, perseguiram a promotora, e ela saiu. 2 meses depois, ela saiu alegando interferência externa. Também espionaram o delegado do caso, e no mesmo mês em que ele foi espionado pelo Ramagem, ele foi demitido por um amigo do Bolsonaro. Amigo esse do Bolsonaro que foi delatado. No caso Marielle, ele foi delatado como sendo quem orientou os 2 assassinos que estão presos, que é o Rony Lessa e Elcio Queiroz, no depoimento deles, no primeiro depoimento deles na polícia, antes deles serem presos. Ou seja, peraí, o cara que é parceiro dos assassinos demitiu o delegado do caso, na mesma época em que o Bolsonaro estava espionando o delegado do caso. Para piorar, esse parceiro, chama Arlan Turnovski, ele é amigo do Bolsonaro e do Flávio. Aí pronto, fecha o caso. Só que não é só isso, não é só assim que Bolsonaro e milícias, a gente sabe que a Marielle foi morta pela milícia, uma milícia chamada Escritório do Crime. Não sabemos quais milícias, quais milicianos mandaram matar a Marielle, mas sabemos ali que é gente ligada a um bicheiro chamado Bernardo Bello, que tem áudio dele aí, em que ele está preocupadíssimo com o Bolsonaro. Esse bicheiro Bernardo Bello, ele é parceiro do Arlan Turnovski, que é quem demitiu o delegado do caso. Aí a coisa vai piorando, bem piorando, que é amigo do Bolsonaro. A coisa vai piorando. E agora a gente sabe que não é só isso. A milícia foi ajudada pelo governo Bolsonaro com essa investigação. Para quem fala, mas Thiago, então a ABIN gastou R$1,5 milhão com informantes em áreas aí de favela, comunidades do Rio de Janeiro, em operação contra facções criminosas. Estão lutando contra o tráfico de drogas. Não. Sabe por quê? Porque quando você vê um governo lutar contra facções criminosas, eu vou dar um exemplo, as operações da Polícia Federal que começaram aí no segundo semestre do ano passado, com o Flávio Dino anunciando. Governo Lula, ministro Flávio Dino, agora vai ser o Lewandowski. Tá. Essas operações miraram o quê? A grana das facções criminosas e das milícias. Então foram prendendo chefes e prendendo principalmente tesoureiros. Por que tesoureiro? Tesoureiro, para quem não sabe, é quem administra todo o dinheiro. Olha, tá entrando tanto e tá saindo. Do que tá entrando, parte vai para cá, parte para lá, esse tanto é lucro. O lucro divide assim, assado. Isso é o que faz o tesoureiro. E também, geralmente, é quem tem os contatos, ou faz pessoalmente, ou manda alguém fazer, para lavar o dinheiro. Quando entra muito dinheiro sujo, o dinheiro tem que ser lavado, senão não dá para ser gasto. E aí eles lavam dinheiro. Então a Polícia Federal foi atrás de quem? Do dinheiro, de quem administra o dinheiro e do dinheiro. E começou a fazer operações aí contra milícias e facções que movimentavam bilhões. Teve uma ali que movimentou 8 bilhões em um ano. É muita grana, quer dizer, está desbaratinando um esquema muito grande. No caso do Bolsonaro, não. Não ia atrás do dinheiro, ia atrás só em locais onde a milícia estava em guerra com as facções. Para quê? Porque você tirando a facção, abre caminho para a milícia. Lembrando, teve uma matéria do Intercept que mostrou que as milícias passaram a ganhar dinheiro também com o tráfico de drogas. Não é o principal modus operandi deles? Não, mas eles também passaram a ganhar dinheiro dessa maneira. E as facções criminosas passaram a ganhar dinheiro também, principalmente depois de 2019, com negócios que antes eram das milícias, como
gatunete, distribuição de gás, que eles têm ali, eles fecham, né? Quem a empresa de gás não pode entrar, então eles é quem distribuem, ali extorsão de comerciantes, cobrar por proteção, enfim, e outros tipos de serviço. Então você vê que começaram a se cruzar os negócios, então começaram a ter mais rivalidade. Antigamente, lá quando nos anos 90, eu lembro que tudo que saía na imprensa sobre milícia era falando como se eles fossem bonzinhos. Não, milicianos são policiais que não gostam dos criminosos, então eles fazem justiça com as próprias mãos. E ninguém falava que, na verdade, eles também são criminosos. Ninguém falava. E agora a gente sabe que são. E aí, o Ramagem tinha documentos ali mostrando que foram gastos 1,5 milhão. Para quem não sabe, a ABIN também não pode fazer operações de segurança pública. A ABIN não pode chegar e falar, nossa, tá tendo um problema aqui no Rio de Janeiro, tem muita facção criminosa, Comando Vermelho está dominando, vamos aqui fazer uma mega operação aqui de inteligência, sem ninguém saber, espionar todo mundo, e a gente vai desbaratinar aqui essa facção. Não pode. A ABIN só faz operações que são de segurança nacional, ou seja, tem um grupo terrorista planejando um atentado, a ABIN é quem previne isso. Olha, ou, por exemplo, alguém vai ser chamado para trabalhar no gabinete do presidente da República, ou de um ministro de Estado, ou do vice-presidente. É a ABIN quem levanta os dados da pessoa para saber se é um criminoso, se é alguém condenado, se não é. Vai alguém fazer num encontro com um ministro, é a ABIN quem faz isso. Vou te dar um exemplo. Quando o Estadão e o bolsonarismo inventaram fake news de que o Flávio Dino se encontrou com a dama do tráfico, a ABIN, se fizesse ali, a ABIN fez, porque é praxe, né? Puxou lá a ficha de todos os participantes. Como ela não tinha condenação, ela podia se encontrar com quem ela quisesse. Entrou lá, chamada pelo Estadão, apelido que foi inventado pela dama das fake news, que era a editora-chefe do Estadão, que foi demitida aí semana retrasada. Ela deu o apelido de dama do tráfico, falou em encontros do PT com o Comando Vermelho, com o PCC, era o PCC na época. Eles mudam, uma hora o Lula é ligado ao PCC, outra hora é o Comando Vermelho. Engraçado, as facções se odeiam, mas o Lula tá lá com as duas. É assim a narrativa dos bolsonaristas. Então agora ferrou. E aí ferrou. E olha só a reação aí do Bolsonaro nas redes sociais. Ele publicou uma história, mas olha, eu fico com vergonha alheia de um negócio desse. Comendo um sonho na padaria. Manda o Lula fazer o mesmo. Eu vou te mostrar aqui o Bolsonaro. Tá ele aqui, numa padaria vazia, comendo um sonho. Aí ele mostra o sonho pra câmera. Lembra, ó, percebe que ele tá com a mesma roupa de quando teve operação na casa dele, né? Não trocou de roupa até agora. Imagina a nhaca. Imagina, até a bermuda é a mesma. E aí, a rua vazia, ó, ele acenando pra rua vazia. Ê, rua vazia. Manda o Lula fazer o mesmo. Comendo uma rua vazia. Aí a cara de bunda dele comendo. Pois bem, é isso aí, ó. A isso se reduziu o Bolsonaro. Comendo sonho numa padaria vazia, numa rua vazia. Manda o Lula fazer. Não dá pro Lula fazer porque vai ter apoiador lá. Se o Lula aparecer numa padaria, vai sair um monte de apoiador atrás do Lula. Já o Bolsonaro... Ninguém. Agora você imagina que ele chegou lá a pé, no caminho da casa dele até lá, ninguém. Aí lá acenando pro nada. Parece quando eu era mais jovem, adolescente, eu morava no Guarujá, e lá no Guarujá tem muita criminalidade, aí toda vez que eu via que eu ia ser assaltado, e às vezes você já sabe que vai ser assaltado, o cara já olha pra você com uma cara de vou te assaltar, e nunca falhou. Aí eu fingia que acenava pra alguém do outro lado da rua, o ladrão passava, e umas 2 vezes o ladrão passou e assaltou a pessoa atrás de mim. Eu falei, pô, salva aí por acenar para um fantasma. Era a minha tática, que aí o ladrão pensava, pô, ele conhece alguém ali do outro lado da rua, não vou mexer com ele, vou mexer com o próximo que passar. Me salvou 2 vezes. 2 vezes eu vi a pessoa atrás de mim sendo assaltada, rua escura, à noite. Horrível, né? Era assim. Hoje deve estar ainda pior a criminalidade lá. Pois bem, voltando aqui, o Bolsonaro usou a minha tática. Eu vou acenar aí para um fantasma do outro lado da rua, para qualquer um ali. Só que no caso dele, o bandido é ele mesmo. Quem vai ser preso é ele. Porque, olha, a Polícia Federal também descobriu... Olha, essa tem tudo a cara do Carlos. A Polícia Federal descobriu uns disquetes. Disquete, flop disk. Em inglês, eu vou te mostrar o que é um disquete. Se você tiver crianças ou adolescentes na sua casa, mostra e pergunta se eles já viram um desses na vida dele. A maioria talvez tenha visto por fotos, mas alguns talvez nem por fotos. Isso aqui é um disquete.
Isso aqui são disquetes. Então, o Carlos Bolsonaro tinha disquetes como esse aqui. Eu tinha vários na minha casa quando era criança. Você instalava tudo por disquete na época. Cabem 2 megabytes, 2.4 megabytes em um disquete. Se você pensar bem, uma foto, se você tem um celular aí com uma câmera de mais de 10 megapixels, uma foto que você tira já não cabe num disquete. Mas documentos cabem. Muitos documentos. Muito, porque documento é só texto, então cabe documento. Tem alguns filmes, vários, já vi vários filmes, quem lembrar de algum aí pode comentar, que mostram que uma das táticas dos criminosos, filmes de crime, de coisa assim, alguns dos criminosos são os mocinhos, outras vezes não. Mostra que os criminosos, eles usam muito disso, de tecnologias antigas, porque aí uma pessoa normal, ou às vezes em alguns filmes que são futuristas, nem a polícia tem acesso a isso. Tinha uma série futurista em que eles falavam por rádio. Por quê? Porque era um futuro muito distante que não se usava mais rádio. Então nem a polícia conseguia interceptar a onda de rádio, que era um negócio tão arcaico, uma onda de rádio. Pois bem, tem alguns filmes em que eles usam disquetes exatamente por causa disso, mas tem toda a cara do Carlos Bolsonaro ter colocado documentos em disquetes. E falar, olha, para caso alguém veja, vai achar que não é nada, uma coisa antiga, não se usa disquete faz mais de 15 anos, aí eu coloco tudo lá, ninguém vai saber. O problema é ele deixar o disquete na casa dele. Então isso é que tem toda a cara do Carlos Bolsonaro, fazer um negócio mirabolante, olha que plano infalível, e deixar na casa dele. Como se a polícia não tivesse lá um leitor de disquetes em algum lugar na Polícia Federal. Pô, você compra um leitor de disquetes, se você for online, aí nessas lojas online, você consegue achar, se estiver numa capital, com entrega para o dia seguinte. Peço a sua inscrição no canal para a gente seguir aqui juntos esse caso e mais outros, e seguimos na luta.